Olá, meu nome é Faradiba Sarkis Serpa, eu sou médica, especialista em alergia e imunologia, coordeno um serviço de atenção a pacientes com doenças raras no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Atualmente sou presidente do Grupo de Estudos Brasileiro em Angedema Hereditário. E hoje nós vamos falar sobre o angedema hereditário. Eu quero parabenizar a Casa Hunter pela escolha do tema. O angedema hereditário ainda é uma doença muito pouco conhecida, uma doença subdiagnosticada em nosso meio. Os pacientes chegam a perder 14, 15, até 17 anos aqui no país sem o diagnóstico, passando por múltiplas consultas médicas até chegarem a ter o diagnóstico estabelecido. Então, muito obrigada, Casa Hunter, pelo convite e parabéns pela escolha do tema para essa campanha. Então, o que vem a ser o angedema hereditário? É uma doença genética rara, o tipo de herança é autossômica dominante. E o que quer dizer isso? Então, se eu tenho um dos pais afetados pela doença, em cada gestação, esse indivíduo tem 50% de chance de ter um filho com angedema hereditário. A prevalência estimada é de 1 para 50 mil pessoas. E o quadro clínico ele é caracterizado por episódios recorrentes de angedema, ou seja, de inchaço ou edema, que pode acontecer em qualquer parte do corpo, então na pele, nas mucosas, e também em órgãos internos, como, por exemplo, nas alças intestinais, e na laringe, que é a localização mais temida, porque pode levar a asfixia e, consequentemente, a óbito durante uma crise da doença. O angedema hereditário ele não é uma doença nova, então já em 1888, há mais de 100 anos atrás, foram descritos alguns casos de edema recorrente que acometiam determinadas famílias. Entretanto, a deficiência da proteína inibidor de C1, que é a proteína envolvida na maioria dos casos de angedema hereditário, só foi descrita em 1962. Então, essa proteína ela é produzida pelo fígado e ela é codificada por um gene que se chama SERPING1. Então, no nosso organismo, essa proteína, ela regula uma série de sistemas. Um sistema que chama sistema do complemento, um outro que chama calicreína-cinina, o sistema fibrinolítico e também o sistema da coagulação. Então, são 4 sistemas que essa proteína, de alguma forma, ela ajuda a regular. Então, quando ela não funciona direito, ou então quando ela é produzida numa quantidade suficiente, nós vamos ter alteração nesses sistemas e, consequentemente, os pacientes vão apresentar crises de edema. Então, o que acontece quando a gente tem a proteína inibidor de C1 produzida em nível baixo ou uma proteína que não funciona, pelo não funcionamento correto daqueles sistemas que nós falamos, vai ocorrer um excesso de uma substância chamada bradicinina. A bradicinina, ela leva a um aumento da permeabilidade dos vasos e a uma vasodilatação. Então, os vasos se dilatam e, consequentemente, vai acontecer o edema. Então, as crises acontecem por esse mecanismo. E aí elas vão se manifestar a nível abdominal, com edema de alças intestinais, então edema do trato gastrointestinal, levando a dor abdominal, distensão abdominal, edema de extremidades, então mãos, pés, edema de lábios, da face, das pálpebras, e também edema das vias respiratórias, edema de laringe. Então, as localizações, elas são múltiplas. Esse tipo de edema, ele ocorre em qualquer local do corpo. E existem outros tipos de angedema hereditário ou é só esse por deficiência da proteína inibidor de C1? Então, existem outros tipos, sim, mas o mais comum, em 85% dos casos,
é o angioedema hereditário por deficiência dessa proteína. Então, essas pessoas, como nós falamos previamente, elas têm mutações no gene que codifica a proteína inibidor de C1, que é o gene chamado SERPING1. Existem muitas mutações descritas, mais de 700. Então, a maioria dos pacientes, eles têm esse tipo de angioedema, e ele pode ser do tipo 1, que é o mais frequente, quando a proteína é produzida em quantidade insuficiente, ou do tipo 2, que é o menos frequente, quando a proteína é produzida, mas ela não funciona da forma que deveria funcionar, então ela não funciona adequadamente. Mais recentemente, foram descritos outros tipos de angioedema hereditário, chamado angioedema hereditário com inibidor de C1 normal. Então, é a minoria dos casos, existem mutações em 8 genes já descritos até o momento, e nessas pessoas, tanto a proteína inibidora de C1, o nível quanto a função estão dentro da normalidade. Então, ele tem outras mutações que vão fazer com que ele manifeste os sintomas da doença. Então, algumas características sobre o angioedema hereditário que é muito importante a gente reforçar. A maioria dos pacientes começa a ter sintomas na infância ou na adolescência. Metade dos casos começa a ter sintomas antes dos 10 anos de idade. Então, certamente, esses pacientes passaram pelo médico da família, pelo pediatra, pelas emergências, às vezes, com crises de dor abdominal, por edema do trato gastrointestinal, às vezes com inchaço na face, nas extremidades, que muitas vezes é atribuído como causa, como se fosse uma causa alérgica. Os episódios de angioedema, eles variam tanto em localização, quanto em frequência, quanto em gravidade. Então, nós vamos encontrar pessoas que têm crises ocasionais, às vezes uma crise no ano, às vezes passam um ano sem ter crise. Vamos encontrar outros que têm crises, às vezes, mensais, semanais, e às vezes de grande gravidade. Então, alguns pacientes fazem mais episódios de crises de laringe e outros não. Então, varia entre um paciente e outro. Uma outra característica muito importante é que esse tipo de angioedema, ele não é acompanhado de urticária, não é acompanhado daquelas impolações, diferentemente do angioedema de causa alérgica, que na maioria das vezes vem acompanhado também de impolações pelo corpo, vem acompanhado da urticária. Isso é um ponto importante, às vezes, para você fazer o diagnóstico diferencial entre um angioedema alérgico do angioedema hereditário. E as crises, elas duram 3 a 5 dias quando não tratadas. Então, a gente já falou lá no início que a história familiar é importante, né, que é uma doença autossômica dominante. Então, geralmente, existem outros membros da família que são afetados. Entretanto, 25% dos casos pode ser por uma mutação nova. Então, nem sempre vai existir uma história familiar positiva. E a gente tem que estar atento para isso quando a gente está frente a um paciente, a uma pessoa com histórico de episódios recorrentes de angioedema. Então, assim, é um tipo de angioedema que não tem causa alérgica e não responde ao tratamento com antistamínicos, ou seja, antialérgicos, corticosteroides e adrenalina. Então, é aquela pessoa que incha, vai na emergência, faz antialérgico, faz corticoide, às vezes faz adrenalina, e o inchaço não melhora. Então, essa é uma característica bastante marcante e importante das crises de angioedema hereditário. Então, quais são os sintomas? Reforçando, então, na pele no subcutâneo, então, angioedema de face, de extremidades, de genitália, no sistema digestivo, dor abdominal pelo edema das alças intestinais, náuseas, vômitos, diarreia,
No sistema respiratório, esses pacientes eles podem se apresentar com rouquidão, dispneia, dificuldade de deglutição, então o edema de laringe ele vai levar a esses sintomas. E aqui abaixo vocês podem observar algumas fotos de algumas publicações científicas. Então, uma paciente no seu estado normal, em diversas fases de uma crise de angedema. Então, observe o quanto essas crises são deformantes e impactam a qualidade de vida. Então, uma pessoa dessa forma, ela não consegue trabalhar, ela não consegue exercer suas atividades de forma adequada, toda a família é impactada. As crises abdominais, elas podem resultar em cirurgias desnecessárias, então, algumas vezes, o episódio é confundido com o abdômen agudo, esses pacientes eles podem ser levados a cirurgias desnecessárias e resultarem, algumas vezes, em colostomias, conforme a gente vê nesse paciente aqui do centro. Então, ele foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos durante as crises de angedema hereditário e acabou resultando numa colostomia. E aqui à direita, observem a grande distensão dessas alças intestinais durante um procedimento cirúrgico, né? E era uma crise de angedema hereditário. Então, são crises muito dolorosas, realmente, incapacitantes. Então, o acometimento abdominal ele é bastante frequente e ele deve ser prontamente tratado. E existem localizações de crises que podem levar à asfixia. Então, a obstrução das vias aéreas, essa pessoa não vai conseguir mais respirar e ela pode evoluir para óbito. Então, quais são as localizações de crises que nós temos que ficar atentos e que merecem assim, um pronto tratamento? Então, quando incha a face, a língua, a úvula, orofaringe e laringe. Então, qualquer crise de edema que acometa a face, ela deve ser prontamente tratada, porque esses pacientes podem evoluir para asfixia, para obstrução das vias aéreas. São pacientes que merecem um monitoramento bem contínuo, porque ali na emergência mesmo, se as medidas de tratamento não forem prontamente realizadas, ele pode evoluir para óbito. Então, é necessário avaliar se existe necessidade de intubação, se existe necessidade de traqueostomia, e o atendimento deles na emergência tem que ser bem rápido. Então, quando a gente vai ler na literatura científica, o que a gente encontra é que o tempo entre o início dos sintomas até a asfixia, ele é bem variável. Ele varia de 10 minutos até 14 horas, mas em média 4 horas e meia. Então, dá tempo, a partir do momento que você começa a ter o sintoma acometendo face via respiratória, de você pegar e procurar logo atendimento médico, ou se você tem o seu medicamento de crise, já fazer a aplicação. Se você não trata prontamente, você corre o risco de ter um desfecho pior, né? Uma evolução pior da sua crise e acabar evoluindo com asfixia. Então, assim, essas crises merecem uma atenção especial e elas devem ser prontamente tratadas. E o que desencadeia a crise de angedema hereditário? Essas crises elas podem ser espontâneas, então, espontaneamente, você pode começar a ter um episódio de edema, sem nenhum desencadeante. Mas existem alguns desencadeantes que são bem conhecidos e muito relatados pelos pacientes. Então, trauma, às vezes levou uma bolada, uma pancada, andou demais, usou um sapato apertado. Então, qualquer trauma pode gerar uma crise de angedema. Infecções, então, por isso a gente recomenda que os pacientes que têm a doença mantenham o seu cartão de vacinação regularmente atualizado, porque as infecções são potenciais desencadeantes. Estresse, uso de estrogênio, então as mulheres que têm angedema hereditário, elas não podem usar contraceptivos à base de estrogênio, nem fazer reposição hormonal com estrogênio. Período menstrual,
A gestação pode ser um desencadeante de crises para alguns, mas não para todos. O uso de antihipertensivos, e aí chamar atenção especialmente para os antihipertensivos inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são captopril, enalapril, ramipril. Então, quem tem angioedema hereditário não pode usar essa classe de antihipertensivos. E procedimentos cirúrgicos, então, qualquer procedimento cirúrgico, especialmente os que envolvam a manipulação do trato aerodigestivo. Então, ficar atento para esses desencadeantes, porque, por exemplo, se eu tenho um paciente já diagnosticado e que vai fazer um procedimento cirúrgico, ele tem que fazer um preparo para ser submetido a esse procedimento, para que não corra o risco dele ter um evento durante ou logo após o procedimento. E aí a gente já falou que é uma doença subdiagnosticada e que o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico, ele é bem longo, tá? E não é só aqui no Brasil que esse tempo é bem longo. Em outros países também, e aqui nessa tabela, a gente pode observar que no Brasil, isso aqui é um estudo da UFRJ, o tempo médio entre o início dos sintomas até o diagnóstico é de mais de 17 anos. Em outros países também, dessa forma, tá? Então, assim, esses pacientes, eles visitam muitos médicos até conseguirem ter o seu diagnóstico. Então, essas campanhas de conscientização, elas são de extrema importância para os pacientes e também para os profissionais de saúde, na medida que eles ficam mais informados sobre a doença, sobre a forma de diagnosticar e também de tratar. Existem alguns sinais de alerta que são de extrema importância e são sobre o que nós já falamos até agora. Então, o que chama atenção, hereditariedade. Então, é aquela pessoa que tem as crises recorrentes de angedema ou dor abdominal e que tem alguém na família que também tem essa apresentação. Então, às vezes, o pai, a mãe, algum irmão. Então, isso é um sinal de alerta. Esses pacientes, eles devem ser investigados. Angedema recorrente de início precoce, então é aquela pessoa que na infância ou na adolescência começa a ter esses episódios recorrentes de inchaço. Dor abdominal recorrente, também é um sinal de alerta. A ausência de urticas, então, a ausência das impolações, então, aquele paciente que se apresenta só com crises de angedema, sem a urticária. Ausência de resposta a antihistamínicos, então ele incha, né, faz o angedema, usa antihistamínico, usa corticoide, usa adrenalina e a crise não melhora. Associação com estrogênio, então é aquela mulher que a partir do momento que começa a usar um contraceptivo oral, começa a usar uma pílula anticoncepcional, ela começa a desencadear essas crises de angedema. E o C4 baixo, eu não sei se vocês lembram, mas lá no início a gente falou que um dos sistemas que a proteína inibidor de C1 regula é o sistema do complemento. E C4 é uma fração do sistema do complemento. Então, pacientes que têm C4 baixo, esse é um exame de triagem que a gente pode fazer, e que têm crises de angedema recorrentes, isso é um sinal de alerta de que ele pode ter angedema hereditário. E como que a gente faz o diagnóstico do angedema hereditário? Então, nós começamos pela dosagem do C4. Então, se o C4 é baixo e o inibidor de C1, a proteína inibidor de C1 também é baixo, ele tem um angioedema do tipo 1, então com um defeito de produção da proteína inibidor de C1. Se o inibidor de C1 quantitativo é normal, mas a função dele é diminuída, então ele é diagnosticado com angioedema hereditário do tipo 2, então são aquelas pessoas que têm a função da proteína inibidor de C1 reduzida. E se ele tem um C4 normal, inibidor de C1 normal e é quantitativo e funcional, aí a gente tem que proceder ao exame genético, porque o diagnóstico pode ser de angedema com inibidor de C1 normal, e no exame genético nós vamos procurar se eles têm uma daquelas 8 mutações já
descritas. Então, é dessa forma que a gente chega ao diagnóstico final dos pacientes atualmente. E como que a gente trata, a partir do momento que eu diagnostiquei, como que eu vou tratar o paciente com angioedema hereditário? Então, o objetivo do tratamento é que essas pessoas não tenham crises, que eles tenham uma vida normal, que eles tenham uma melhor qualidade de vida e que a carga do tratamento seja minimizada. Então, o que a gente busca é ter um controle total da doença, é proporcionar aos pacientes com angioedema hereditário uma vida normal. Então, que eles possam trabalhar, que eles possam, as crianças possam ir à escola, possam estudar, que eles possam formar uma família e viver da forma normal. Então, a partir do momento que eu diagnostico, eu tenho que orientar o paciente quanto à doença, quanto à hereditariedade da doença, quanto aos fatores que podem desencadear, porque ele tem que estar ciente disso e também a família. Ah, Deve haver um acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar, então eu preciso de outras especialidades médicas ali junto, às vezes o ginecologista, para acompanhar a parte ginecológica, eu preciso, às vezes, do psicólogo, para que aquela doença tenha uma carga menor para aquela pessoa, para aquela família. É, eu devo fornecer um plano de ação para as crises, então é importante que todos os pacientes diagnosticados saibam o que fazer no momento de crise. Então, se ele tiver o medicamento em casa, como que ele vai proceder? Se está na emergência, como que ele vai proceder indo à emergência? Então, é super importante ter esse plano de crise. Outro fator muito importante é realizar a triagem nos familiares, mesmo que assintomáticos, e aí, assim, os pacientes diagnosticados, eles têm que motivar a sua família para que eles cheguem também aos serviços nos quais eles fazem acompanhamento para fazer o exame diagnóstico, porque alguns pacientes, eles podem ser assintomáticos. Então, esses assintomáticos, nada impede que um belo dia eles abram o quadro da doença, como, por exemplo, um edema de laringe. E aí ele perdeu a chance de fazer um diagnóstico precoce e saber o que fazer numa crise dessa gravidade. Então, é importante que os pacientes motivem os seus familiares a buscarem realizar o exame diagnóstico. Orientar quanto à associação de pacientes, e aqui no Brasil a gente tem a Abrange, que é uma associação que assim, busca ativamente ajudar esses pacientes tanto em relação a buscar o diagnóstico, quanto em relação a orientações quanto a tratamento. Então, isso é de extrema importância. Avaliar a qualidade de vida e o controle da doença com instrumentos validados. Nós temos questionários que nos proporcionam avaliar o controle e a gravidade do angioedema, e é muito importante que os pacientes conheçam esses questionários e respondam esses questionários, porque por meio deles a gente consegue avaliar melhor como está o controle da doença e também propor, às vezes, mudanças de tratamento quando a gente tem esses questionários. E orientar quanto ao tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ainda é uma grande barreira aqui no Brasil. Quais são os medicamentos que nós temos aqui no Brasil aprovados pela Anvisa para o tratamento do angioedema hereditário? Então, nós temos 3 estratégias de tratamento. A primeira, o tratamento das crises. Então, vai ser usado no momento de crise, né, para que aquela crise se resolva e o nosso paciente volte a uma condição normal sem edemas. Então, nós temos aprovados o concentrado inibidor de C1 derivado do plasma e o antagonista do receptor de bradicinina, o icatibanto. Para aqueles pacientes que têm muitas crises ou crises recorrentes, que têm crises mais graves, que a doença vem impactando a qualidade de vida, então esses pacientes eles vão precisar de um tratamento preventivo de crises, que nós chamamos de profilaxia de longo prazo. E aí nós temos o andrógeno atenuado, que é o danazol. Então, o danazol é um medicamento que está no nosso protocolo clínico diretriz terapêutica do Ministério da Saúde. Entretanto, é um medicamento que sofre continuamente com descontinuidade de fabricação.
Então, os nossos pacientes, inclusive no momento, não têm acesso a nenhum medicamento no Sistema Único de Saúde, porque não temos danazol. Antifibrinolítico, que é uma opção terapêutica, mas é medicamento de segunda linha, assim como o danazol, então cerca de 30% dos pacientes que vão responder ao uso de antifibrinolítico. Temos também concentrado inibidor de C1 derivado do plasma, um anticorpo monoclonal anticalicreína, que é o lanadelumab, e um anticalicreína oral, que é o berotelstrat. Então, nós temos várias opções de tratamento de primeira linha aqui no Brasil, aprovados pela Anvisa. Entretanto, os pacientes não têm acesso porque nenhum desses medicamentos está no nosso protocolo clínico de diretriz terapêutica de angioedema. E existe uma outra estratégia que é a profilaxia de longo prazo. O que que é isso? Em alguma situação de risco de desencadear crise, a gente medica o paciente antes para que, durante o procedimento, ele não tenha crise ou logo após o procedimento. E a gente pode fazer isso com o próprio danazol, quando disponível, ou com concentrado de inibidor de C1 derivado do plasma. Em relação aos andrógenos atenuados, o que acontece aqui no Brasil é que, não tendo danazol, o que a gente faz é prescrever a oxandrolona, que é um andrógeno manipulado. Esse andrógeno não tem registro na Anvisa, mas é o que a gente tem disponível para prescrever para os nossos pacientes. Todas as crises de angioedema devem ser tratadas? Isso é uma questão que o paciente tem que ter bastante consciência disso, e também o médico que está ali, às vezes, na emergência ou no pronto atendimento, que atende esses pacientes. Então, a única localização de crise passível de conduta expectante, de eu esperar e ver o que que acontece, é quando aquela crise é de extremidades, então mão, pé, e não está impactando a qualidade de vida, não está impedindo que aquele paciente exerça as suas atividades de forma normal. Então, se a crise a partir do momento, mesmo sendo de mãos, pés, mas se ela é incapacitante, ela deve sim ser tratada. E todas as outras localizações, então face, pescoço, crise abdominal, de laringe, todas elas devem sim ser prontamente tratadas. E quanto mais precocemente eu inicio o tratamento da crise, mais rápido ela vai se resolver, menos chance de uma evolução ruim naquele paciente. A profilaxia de longo prazo, de curto prazo, que a gente já comentou, então nós vamos usar o concentrado inibidor de C1, ou, se a gente não tiver concentrado inibidor de ser um andrógeno atenuado, naquelas situações que, por exemplo, vai fazer uma cirurgia ou vai fazer um procedimento dentário, então eu tenho que prescrever para que ele, antes do procedimento, utilize o medicamento para que ele tenha mais segurança, e também o profissional de saúde que vai executar esse procedimento, chamando atenção para os procedimentos estéticos, que cada vez mais têm sido realizados, e eles também podem sim ser um fator de risco para o desencadeamento de crise de angioedema hereditário, especialmente os preenchimentos ou aqueles procedimentos que geram trauma na face. Então, as mulheres devem ficar atentas para isso, né? Informar aos profissionais que vão realizar esses procedimentos que elas têm angioedema hereditário, e solicitar aos seus médicos orientações quanto ao risco e quanto ao como proceder quando forem se submeter a esse tipo de procedimento. A profilaxia de longo prazo, então, que a gente já comentou, mas reforçando, então a gente vai escolher fazer uma profilaxia de longo prazo, dependendo da frequência das crises, da gravidade, do impacto da qualidade de vida e também do acesso que esses pacientes têm a medicamento de crise. Então, às vezes, ele não tem medicamento de crise nenhum, ele mora longe, você acaba que opta por deixar com uma profilaxia para uma maior segurança dele. Então, nós temos os fármacos de primeira linha, que são o concentrado de inibidor de C1, que pode ser usado tanto por via intravenosa quanto subcutânea, o lanadelumab subcutâneo, que está disponível nas operadoras de saúde para aqueles pacientes que não respondem aos andrógenos, o berotralstat, que é a anticalicreína, e mais recentemente, garadacinib, que é um inibidor do fator 12 ativado. Então, ele está vindo aí
como mais uma opção de fármacos de primeira linha. E de segunda linha, a gente tem o danazol, que é o que está no nosso protocolo clínico de diretriz terapêutica, o astranexâmico, que poucos vão responder a ele, e que também não está disponível no protocolo, e a oxandrolona, que é o que sobra, os pacientes manipulam, e ela não é um medicamento que não tem registro na Anvisa. Como é que é o acesso ao tratamento no SUS? A gente falou várias vezes do PCDT, então esse PCDT ele já foi para consulta pública, essa revisão do PCDT. É, esse é o relatório preliminar de 2024, depois disso ele foi para consulta pública, e só que até o momento ele não foi publicado. Então, o nosso PCDT não foi publicado, e o que ele trouxe de novo foi que foram incorporados dois medicamentos de crise, o concentrado inibidor de C1 e o icatibant, entretanto, só para uso restrito hospitalar. Então, é um avanço, só que não se considerou algumas coisas, como, por exemplo, a dimensão geográfica do Brasil, que alguns pacientes moram longe das emergências, que alguns locais não têm emergências para receber esses pacientes, ou às vezes tem uma emergência adulto, mas não tem pediátrica. Então, ainda tem muita coisa aí para se discutir a partir do momento que esse PCDT ele for publicado. Conseguimos avançar um pouco, mas não temos nenhuma outra opção de profilaxia de longo prazo que não seja o danazol, que é um medicamento que não está sendo fabricado no momento. Então, a gente não tem acesso a nenhum tipo de tratamento profilático de longo prazo no momento. A nível de saúde suplementar, nós tivemos a incorporação do lanadelumab, então do biológico, para aqueles pacientes que têm contraindicação ou que têm evento ou que falham no tratamento com o andrógeno, com o danazol ou com a oxandrolona. Então, avançamos um pouco mais aqui. Entretanto, se você for numa emergência do sistema privado, você não vai encontrar medicamento de crise. Então, não tem medicamento de crise. E aí a gente acaba tendo alguns problemas nesses atendimentos privados também, porque falta medicamento de crise. Quero reforçar para vocês, e aí pacientes, familiares de pacientes, que quando forem aos serviços de referência em angioedema hereditário, que forem convidados para participar desse registro de pacientes, que aceitem participar. Então, o Grupo Gebrai vem coordenando esse registro de pacientes com angioedema hereditário, para trazer mais informações sobre a população de pacientes com angioedema hereditário no Brasil. Então, até o momento, nós já temos mais de 800 pacientes registrados. Isso é muito importante, porque isso proporciona ao gestor da saúde conhecer qual o perfil dos pacientes com angioedema hereditário aqui no Brasil, quais são as necessidades não atendidas desses pacientes. Então, é preciso tornar essa população de pacientes visíveis para o sistema de saúde. Então, aceitem participar, levem os seus familiares para fazer os exames de triagem para a doença. Isso é muito importante, porque isso dá força para a gente reivindicar a melhora, tanto a nível de diagnóstico quanto de tratamento aqui no Brasil. Se vocês quiserem ter mais informações sobre angioedema hereditário, vocês podem visitar o site do GEBRAE, o site da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia tem um livreto chamado Doutor, eu tenho angioedema hereditário, que vocês podem ler um pouco mais sobre a doença, e o site também da Associação Brasileira de Portadores de Angioedema Hereditário, da Abrange, que faz um trabalho muito bom em relação a divulgação da doença. Então, são sites confiáveis que vocês podem buscar ter mais informações sobre a doença. E é isso, eu quero mais uma vez agradecer a Casa Hunter pelo convite.
e parabenizar pela escolha do tema. Muito obrigada a todos.